um terrorista, para poder cometer um atentado, ele tem uma soma de dois elementos que precisam ser positivos, acima de zero: capacidades e motivações. Se você tem capacidades e motivações, a questão do atentado, ou o, o dia e a hora que vai acontecer o atentado, é uma questão de tempo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, os terroristas que cometeram os atentados são pessoas que se autorradicalizaram e tomaram a decisão de cometer esses atos de violência, esses atos criminosos. Isso, obviamente, são atos que eles enxergam que são atos de heroísmo. Claro que do nosso lado aumenta a questão do medo do terrorismo, o medo de que nós temos de estar lá, de viver lá. Isso, obviamente, faz com que aumente a motivação do outro lado. Por quê? O lado que comete terrorismo lá, tanto os radicais, que são poucos, árabes israelenses, é uma minoria da minoria que está disposta a cometer atos de terrorismo, mas ainda assim é muita gente. Existem 2 milhões de árabes em Israel, tá? E árabes muçulmanos devem ser 1,8 milhões. Essas pessoas, gigantesca maioria esmagadora de pessoas, elas são pessoas de bem, querem trabalhar, querem voltar para casa, ajudam o país. São pessoas que pagam impostos, são pessoas que são parlamentares, são juízes, são policiais. Eles são israelenses. O irmão, sim, cidadão, não estou falando dos palestinos. Sim. O terceiro terrorista era palestino. Mas assim, são cidadãos israelenses. Exato. Ou alguns deles se chamam de palestinos residentes em Israel, porque eles se identificam com a Palestina ou com palestinos, etc. e tal. Mas ainda assim, são cidadãos israelenses, são conhecidos como árabes israelenses. Essas pessoas, se a gente for falar que 5% são radicais, ainda assim são milhares de pessoas, porque é 5% de 1,8 milhão. Então, estamos falando de 90 mil pessoas que estão dispostas a cometer atos criminosos, atos de terrorismo. E isso é muita gente. Então, é muito difícil de você evitar um lobo solitário. E, obviamente, essas pessoas, elas têm intenções de fazer com que a vida dos judeus na região seja infernal. É aquela história de eles não terão um dia de paz. E esse tipo de antissemitismo, esse tipo de raiva, gera motivação no outro lado a continuar cometendo atos criminosos. Você sabe que a Golda Meir falou uma vez que a paz vai existir quando eles amarem os seus próprios filhos assim como eles nos odeiam. Mais do que eles nos odeiam. Ou igual. Ou igual.